O vídeo hoje é muito importante para quem está aprendendo a se maquiar ou a maquiar os outros, porque eu vou falar alguns conceitos um pouquinho mais técnicos que vão te ajudar a identificar os traços do seu rosto para que você consiga aplicar qualquer técnica, replicar qualquer tutorial de maquiagem de uma forma que te valorize e que a maquiagem apareça e fique legal em você. Então, vamos lá! Bom, eu nunca me apresentei apropriadamente aqui, então vou fazer isso hoje, 2 anos depois que eu tenho o canal. Meu nome é Adriana, eu sou maquiadora profissional, eu me formei em 2015, desde então eu fiz vários cursos profissionais e de aperfeiçoação. Eu trabalho com maquiagem, meu foco é mais a maquiagem social e ensinar maquiagem, apesar de eu estar parada agora por conta da pandemia. E hoje eu queria falar talvez acho que foi o assunto que mais mudou a minha vida na maquiagem, apesar de eu só ter feito meu curso profissionalizante em 2015. Eu sempre gostei muito de maquiagem e beleza, só que antes eu tinha muita dificuldade porque eu via tutorial, via referências, né, de maquiagem e eu tentava reproduzir em mim e nunca ficava legal, mesmo que eu seguisse passo a passo que a pessoa, né, que o tutorial estava ensinando, nunca ficava boa em mim. E eu não conseguia entender por quê. Eu achava que era produto, que era pincel, e aí eu trocava o produto, trocava o pincel e continuava não ficando legal. Eu só fui entender depois, quando eu de fato fiz o meu curso de maquiagem, e é isso que eu quero mostrar e falar com vocês hoje. Obviamente, todo mundo sabe que as pessoas são diferentes, então nós temos feições diferentes. Isso assim, falando, é óbvio, todo mundo sabe, mas na prática, se vocês forem como era antes do meu curso de maquiagem, na prática a gente não consegue às vezes entender o que tem de diferente entre aquela pessoa que a gente tá vendo no tutorial e a gente. Então eu vou falar um pouquinho do formato dos olhos, né, e aonde que deveria ir cada passo da maquiagem, e eu vou falar um pouquinho do contorno também. Então, qual que é a ideia? Eu passar o conceito técnico e você, quando você for se maquiar, você conseguir identificar esses traços em você e aí usar a maquiagem de uma forma que isso te valorize mais, que fique mais bonito e muitas vezes até que apareça em você. Então vamos lá, vamos começar pelos olhos. Eu vou vir um pouquinho mais perto da câmera para ficar mais fácil de mostrar. Tô aqui com um pincelzinho marrom, porque aí eu também vou marcando aqui nos meus olhos. Eu estou sem maquiagem, só passei um balme para não ficar com muita cara de morta. Vamos lá, primeira coisa, a pálpebra, tá? O que é a pálpebra? Ela é o espaço que vem daqui, da raiz dos nossos cílios, até a nossa sobrancelha, tá? Então tudo isso é a nossa pálpebra. Já vi muitas pessoas falando que não conseguem se maquiar, que tem dificuldade, ou que não acha que a maquiagem fica legal porque tem os olhos pequenos. E eu sempre falo isso aqui no canal, que dificulta, na verdade, você se maquiar não é o tamanho dos seus olhos, é o tamanho da sua pálpebra, tá? A maquiagem, ela não vai ficar aqui só na região dos olhos, ela vai na pálpebra. Então, se você tem um olho pequeno, mais um grande espaço de pálpebra, é como se você tivesse uma folha sulfite inteira para você colorir. Então, você não precisa ficar com receio de fazer a maquiagem, porque não vai caber. Onde não cabe é quando a pessoa tem pouco espaço de pálpebra, como eu, porque ao invés de uma folha sulfite, você vai ter um cartão de visitas para se maquiar, ou seja, o seu espaço vai ser menor e aí você não vai ter tanta liberdade de repente colocar tantas cores, fazer tantas técnicas, porque simplesmente não vai caber, né? Se você pegar o mesmo texto que você escreveu ali numa folha sulfite A4 e tentar colocar no cartão de visitas, não vai caber. Essa, na verdade, é a grande diferença. Quando o espaço de pálpebra é menor, você não pode colocar tantas cores, de repente não dá para fazer tantas técnicas, então simplesmente não vai caber. Eu vou mostrar um exemplo aqui no meu celular, que depois, quando eu for editar o vídeo, eu vou tentar colocar aqui na tela. Aqui eu tenho olhos de uma oriental. Como é normalmente os olhos de uma oriental? O olho é menor, mas a gente tem aqui um grande espaço de pálpebra, ou seja, espaço que vem aqui dos cílios até a sobrancelha. Dá pra ver como o dela é maior que o meu? Então, ou seja, mesmo as orientais tendo pouco espaço tendo olhos pequenos, o espaço de pálpebra delas é maior. Então aqui, por exemplo, a gente consegue colocar, no caso dela, até tá um pouquinho. Aqui a gente tem uma cor mais clara, aí aqui tá marcando um pouquinho côncavo, aqui tem uma outra cor mais clara. A gente tem 3 cores, basicamente, uma em cima da outra. Nos meus olhos, se a gente for fazer isso, não vai caber.
3 cores, uma delas não vai aparecer. Então é isso, na verdade, que mais vai influenciar a sua maquiagem, o seu espaço de pálpebra e não o tamanho do seu olho, tá? Dentro do espaço de pálpebra, a gente tem o que a gente chama de pálpebra fixa e pálpebra móvel. A pálpebra móvel é aqui, quando a gente pisca, se mexe, tá vendo? Ó, no meu caso, ela até some, e a pálpebra fixa é aqui em cima, onde não se mexe. A gente pode piscar, abrir e fechar o olho, que ela não vai se mexer, tá? Isso só pra gente, que às vezes alguns tutoriais falam, vou fazer aqui na pálpebra fixa, aqui na pálpebra móvel. Então isso que é pálpebra fixa e pálpebra móvel. Outra coisa que eu já vi muita gente, e inclusive eu também errava antes de fazer meu curso de maquiagem, é o tal do côncavo. Onde é o côncavo? Muitas pessoas confundem o côncavo aqui com a pálpebra móvel. Então quando fala assim, põe a sombra até o côncavo, as pessoas pegam e pintam só até aqui, que é onde mexe. Não é aqui o côncavo. O côncavo é o seu ossinho. O ossinho varia de pessoa para pessoa, tá? Então você tem que achar. Como o meu olho é inchado, não dá visualmente, assim, você bate o olho e você não consegue encontrar onde é o meu côncavo. Mas o meu ossinho do olho, ele está aqui. Ele é quase na sobrancelha. Tá vendo? Esse é o meu côncavo. Então, quando você vê um tutorial falando esfuma no côncavo, leva a sombra até o côncavo, marca o côncavo, você tem que achar o seu ossinho. Se você tiver pouco espaço de pálpebra, provavelmente o seu côncavo vai ser bem perto da sobrancelha. Então, se a blogueira estiver fazendo tutorial, tiver muito espaço de pálpebra, o côncavo dela vai ser mais para baixo. Quem tem aqui a pálpebra flácida, inchada, gordinha, que nem eu, não vai conseguir ver o côncavo, tá? Mas aí você vem aqui, se cutuca para você achar. Provavelmente o côncavo vai ser aquele lugar que quando você tá com o olho aberto, ele não se mexe. Então, não é aqui, é aqui em cima. Vou mostrar um outro olho aqui que tem o côncavo mais marcado. Aqui, peguei essa foto, inclusive, do meu Instagram. Olha aqui, o ossinho do olho. Dá pra ver? Ele é bem marcado, é bem óbvio onde é. Então, esse aqui é o côncavo. Olha a diferença aqui, a gente vê, né, bem marcado. E no meu, é só uma grande pele inchada. Eu tô olhando pra baixo porque eu tenho uma cola aqui, senão eu me perco. Pálpebra caída. A pálpebra caída, dentro da categoria pálpebra caída, nós temos diferentes tipos de pálpebra caída. A gente tem algumas pálpebras que ela tem aqui no começo, né, o côncavo bem marcado, e aqui no final a pele cai assim. Então essa é uma pálpebra caída gordinha. Tem tipo a minha, que ela é inteira aqui inchada e ela é meio flácida, né? Tem outras que vão ser bem mais flácidas, bem mais caídas. Então dentro da categoria de pálpebra caída, a gente ainda tem várias diferenças, sendo que tem gente que tem pálpebra caída e muito espaço de pálpebra, e tem gente que tem pálpebra caída e pouco espaço de pálpebra. Qual que é a diferença? De novo, se a pessoa tem pálpebra caída e muito espaço de pálpebra, ela tem muito espaço para maquiar. Se a pessoa tem pálpebra caída e pouco espaço de pálpebra, ela tem já duas questões aí, a pálpebra caída e o pouco espaço. O que acontece com a pálpebra caída? Normalmente a pele, ela fica aqui em cima da pálpebra móvel, né? A gente lembra que é aqui. Então, tudo que a gente coloca aqui na pálpebra móvel, a pálpebra vai cair por cima. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu tô com esse traço enorme aqui no olho pra mostrar onde é a pálpebra móvel. Quando eu abro o olho e olho pra frente, esse traço some. Vocês não conseguem ver, como se eu não tivesse feito nada aqui no meu olho. Ou seja, tudo que eu fizer na maquiagem e colocar aqui, no momento que eu abrir meu olho e olhar pra frente, não vai aparecer. Então, aí que a gente começa a pensar, adianta eu colocar aqui um monte de cor na horizontal, né? Uma cor aqui e outra cor aqui, se quando eu abrir o olho não vai aparecer? Agora, se você for reproduzir um tutorial que de repente tem duas cores aqui e uma terceira aqui em cima, a única que vai aparecer vai ser a terceira ali em cima. Então esse é o momento que a gente começa a entender os nossos traços e adaptar aquilo que a gente tá vendo. Então aí, né, vale a pena de repente gastar tanto tempo botando um monte de cor aqui se não vai aparecer? De repente faz mais sentido pegar essas cores e colocar assim na vertical, uma do lado da outra, que aí de olho aberto vai aparecer também. Se você tem dúvidas de como se maquiar com pálpebra caída, como é que passa delineador, eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist que eu tenho aqui com várias dicas específicas de tipo de maquiagem para pálpebra caída, então você vai lá dar uma olhada e basicamente toda a maquiagem que eu faço aqui no canal, ela fica bem em pálpebra caída, porque esse é o meu tipo de olho. Outra coisa que eu também já fiz alguns vídeos aqui no meu vídeo, olhos caídos.
Quando o seu olho é caído, o que isso significa? Aqui, o cantinho externo, ele é mais para baixo do que o cantinho interno, tá? Então é assim que você identifica. Isso pode ser bem claro ou pode ser sutil, como é o meu caso, que é ligeiramente mais baixo e aí junta com a pálpebra caída e eu fico com essa aparência mais, né, de triste. Eu, inclusive, também tenho alguns vídeos aqui que ensina a dar uma disfarçada, dar uma levantada. E aí, por fim, vamos falar sobre o lugar que a gente passa o delineador. Então, na pálpebra, né, em todo o espaço de pálpebra, quando a gente está com o olho aberto e olhando para frente, a gente tem que ter a consciência de que o delineador, ele fica aqui, ó, nessa parte, deixa eu vir mais perto, que o olho tá aberto entre os cílios e o côncavo, ou se você tem pálpebra caída como eu, a sua pelinha. Então, se vocês forem ver, aqui, ó, o meu espaço para passar delineador, ele é bem pequenininho. Principalmente aqui no olho direito, aqui no meio, ó, a minha pele, ela quase encosta aqui nos cílios. O que isso significa? Eu tenho um espaço para passar o delineador e aparecer quando eu abrir o olho bem pequeno. Quais as alternativas eu tenho? Fazer uma linha fina, né? Para que quando eu pisque, a minha pálpebra caída não venha fazer atrito aqui no delineador e aí não deixe aqui tudo carimbado. Não passar delineador aqui no meio, onde a minha pálpebra quase encosta nos cílios, porque com o olho aberto isso mal vai aparecer. Ou, no caso das orientais, deixa eu voltar aqui na foto da oriental. Peguei um olho que dá bem pra ver isso. Aqui, ó, basicamente encosta. Então, por mais fininho que fosse ser feito o delineado aqui nesse olho, na hora que ele abre, não aparece. Então, normalmente, o que as orientais fazem? Elas pintam aqui toda a pálpebra móvel de preto e com o olho aberto, elas vêm e passam o delineado aqui também em cima da pelinha. Por que isso? Quando elas abrirem o olho, vai aparecer o delineado. Com o olho fechado, vai estar aqui, né? Por exemplo, tudo preto. E aqui, como se fosse aqui em cima, ó, o delineado aqui assim, ó. Tô fazendo bem, né? Tá vendo? Então é isso que elas fazem. O que é muito diferente, por exemplo, de quem tem um olho assim, olha o espaço que fica aqui entre o cílio e o côncavo, tá vendo? Então não precisa pintar aqui tudo aqui de preto, que isso vai virar um olho preto. Então você pode fazer aqui um delineado mais grosso, você pode fazer um delineado duplo, um delineado triplo, um delineado quádruplo, porque você tem todo esse espaço aqui para fazer o seu delineado. Então por isso que às vezes também você vê a blogueira fazendo delineado duplo com preto e depois com dourado, e aí você vai fazendo seu olho e quando você abre, olha para frente, ele não está aparecendo, é porque não tem espaço para esse delineado. Aí de novo, você pode fazer e tudo bem quando você abre o olho, olha para frente, ele não aparecer. Ou se você fica frustrada, porque você abre o olho, olha no espelho e não tá aparecendo, muda. Ao invés de fazer o traço preto embaixo e o dourado em cima, por exemplo, começa com dourado, depois vai pro preto, aí finaliza com uma outra cor. Então muda o estilo, adapta aquela referência pro seu formato de olhos para que você consiga enxergar a maquiagem e a maquiagem valorize os seus traços. E aí, por fim, a gente tem aqui a pálpebra superior e a pálpebra inferior, que é esse espaço que fica aqui embaixo da raiz dos cílios. Esse espaço você também pode e deve maquiar. Maquiar aqui embaixo é muito bom para disfarçar quem tem olho caído ou quem tem olho pequeno. Só de você maquiar aqui embaixo, você vai ver que seu olho já vai dar já vai dar um destaque, já vai dar uma aumentada. Se você não gosta, tudo bem, mas fica aí a dica que você pode usar esse espaço aqui para se maquiar. Inclusive, é uma excelente alternativa para quem, como eu, tem pouco espaço de pálpebra e pálpebra caída. Se você quer fazer uma maquiagem colorida e não tá aparecendo aqui em cima, faz aqui embaixo. Usa 3 cores aqui, uma do lado da outra aqui embaixo, e você tem um olho colorido que vai aparecer. E agora vamos falar rapidinho sobre contorno. Contorno e iluminador nada mais é do que luz e sombra, efeitos de luz e sombra. Então você usa o contorno, né, ou bronzer, né, a cor escura, onde você quer dar profundidade ou dar a sensação de que é menor, e você usa o iluminador, onde você quer projetar para frente ou dar a sensação de que é maior. Então, novamente, eu quero fazer contorno, e todo mundo sai fazendo o mesmo contorno de sempre. Passa a cor mais escura aqui na testa, aqui na lateral do nariz e às vezes aqui embaixo. Às vezes, o seu rosto não precisa, não faz sentido ter todas essas áreas de contorno escura. Por quê? Por exemplo, eu aqui tenho uma testa grande. Então, se eu passar o escuro aqui em cima, legal, ok, vai dar uma sensação de que a minha testa é um pouco menor, que é o que a gente vê normalmente as blogueiras fazendo. Mas eu já vi muita blogueira que tem uma testa delicada e pequenininha passando contorno aqui em cima. Se você passa aqui em cima, você vai deixar a sua testa ainda menor. E aí, assim, aquilo faz sentido que você ficar sem testa? Então, antes de você sair fazendo seu contorno aqui em cima, dá uma olhada no seu tamanho da sua testa e vê se faz sentido, né? Você passar
o produto escuro aqui em cima para dar essa percepção de que a sua testa é menor, se a sua testa já é pequenininha. O nariz é a mesma coisa. Muita gente faz o contorno aqui. O meu nariz, ele, apesar de ser grande, ele já é super fino. Se eu fizer o contorno aqui, o meu nariz vai ficar ainda mais fino. Aí é aquela coisa de novo. Faz sentido ficar meio Michael Jackson? Com o iluminador, a mesma coisa. Aquela mania que, nossa, não tem nem palavra pra descrever, que agora, graças a Deus, tá passando, de passar o iluminador aqui na ponta do nariz. Se você tá iluminando aqui, você está projetando pra frente, né? A ponta do nosso nariz, ela já é pra frente aqui no rosto, ela já é 3D. Então precisa mesmo passar mais iluminador aqui para o negócio ficar mais para frente. Eu acho que não tem necessidade porque a gente não desenha uma folha sulfite. Então antes de fazer contorno, se olha no espelho e vê o que faz sentido para você, vê o que você quer valorizar, o que você quer esconder. Outra coisa, já vi a gente passar o contorno aqui e aqui uma base, né, um corretivo mais claro. Aqui, se você escureceu aqui, gente, aqui já tá mais claro. A sua cara não tá branca e você não tá devolvendo a cor da pele para o seu rosto. Então também passar um corretivo mais claro aqui, não sei se faz tanto sentido se você já escureceu aqui. Se já escureceu aqui, aqui já tá mais claro. Então não tem muitas vezes necessidade de passar outro produto aqui. E por fim, uma coisa que eu já falei também, que eu vejo muita gente fazendo, é sempre passar o corretivo aqui na olheira toda mais clara. Mas claro, cuidado com isso, não é porque você está usando um corretivo mais claro que isso vai dizer que as suas olheiras serão disfarçadas ou camufladas. Pelo contrário, às vezes piora a situação. Dependendo do tipo de olheira e da tonalidade que você tiver aqui, passar o corretivo mais claro pode piorar a situação. Muitas vezes é melhor você passar um corretivo um tom mais escuro do que um corretivo claro, tá? Então não é obrigatório fazer aquele bendito triângulo aqui e esse triângulo ser mais claro. Não precisa nem ter nenhum formato aqui, tá? Passe o corretivo mais claro se você quer iluminar alguma área aqui. Então, por exemplo, o cantinho interno e o cantinho externo, né? Que é normalmente onde a gente ilumina. Se você tem bolsas, pelo amor de Deus, não use o corretivo mais claro na bolsa, onde fica inchado. Aqui já tá inchado. Se você colocar um corretivo mais claro, você vai projetar esse inchado. Ele vai ficar mais evidente. Então, ao invés de disfarçar, você está enfatizando a sua bolsa. Lembre-se do que a gente viu aqui, onde é o côncavo, do espaço de pálpebra, onde você passa o delineado, o que é pálpebra móvel. Toda vez que você vê uma referência ou quiser reproduzir um tutorial, vem assistir esse vídeo. Se olha no espelho, vê como são os seus traços, qual que são os traços da pessoa que você está pegando aí essa referência e vê o que você pode extrair daquele tutorial e aproveitar nos seus traços para que te valorizem e que quando você olha no espelho, você enxergue a maquiagem e se ache mais bonita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui e nem deixar o seu joinha para mim. Até mais!